a sua autoestima foi afetada e como você conseguiu reconstruí-la depois de tanto tempo? Pois é, muito bom a gente falar de autoestima. Eu queria até que colocasse aí uma foto que eu tenho, né? Porque a minha autoestima, ela realmente... ela foi afetada forte, né? Eu olho assim, mas não outra me causa pessoa. nenhuma dor, tá? É outra pessoa. Só falei que é forte, mas dor não me causa nenhuma. Pelo contrário. Eu olho... Olhar triste, né? Eu olho pra ela e eu me sinto orgulhosa, me olhando agora e vendo quem eu sou. É um orgulho muito grande e muito grata a Deus por ter sempre guardado a minha vida. Então, a minha autoestima, como você pode ver, isso é um cabelo que foi cortado com uma tesourinha de unha, né? Pequenininha mesmo, meu cabelo era até a cintura. Ele cortou o meu cabelo. Colocou, me botou sentada e cortou meu cabelo aos poucos e a todo tempo me ameaçando se eu não obedecesse. Entendeu? Obedecesse as regras que tinham que ser feitas, né? Aí na outra foto, você podia colocar na anterior de costa? Isso, aí vocês podem ver que são marcas de agressões, né? De ferro. Eu tenho tudo em registro, tá? Tudo que eu falo aqui é com propriedade. Existe lá um registro, um boletim de ocorrência, um corpo de delito. Existe tudo isso. Isso não é, assim, uma coisa montada para sensibilizar quem tá em casa. Não, é uma coisa real, vivida. E durante muito tempo, essas fotos esteve guardadas, escondidas. E quem achou foi a minha filha. Sério? Ela que achou. E aí, quando ela achou e ela viu que era aquilo que eu guardava pra mim, foi quando eu falei... Ela não sabia, não. Se ela guardou, se eu guardei e ela achou, era pra eu usar aquilo ali. E passei realmente a usar, porque eu não falava, não mostrava, nem pra ela eu mostrei, mas estava guardado. Então, assim, a minha autoestima aí, realmente, a mulher vaidosa, né? Então, mexeu no cabelo. Durante muito tempo eu usei mega hair por conta disso, porque o meu cabelo era na cintura. Então, eu tinha que provar pra mim mesmo que eu fiquei sem o cabelo. E eu tive que colocar. E eu vou te dizer, depois disso, eu tive um outro menino ainda com ele. Meu Deus! Eu tenho outro desse relacionamento que se chama Carlos Natan, que vai fazer 18 anos agora, dia 22 de setembro. Seja Carlos Natan. Mas eu tive um menino, né, também. Por quê? Porque a gente achou que fica bem, vai mudar. O perdão, né? A Flávia com aquele coração bondoso que Deus deu, mas a Flávia que não tinha ainda o olhar de uma coach pra gente identificar. Porque assim, eu falo que eu fiz coach pra minha vida. Nem atuo, deveria até estar atuando. Eu idem, também fiz. Deveríamos estar atuando. É verdade. Mas eu entendo que foi pra mim, porque hoje eu entendo, eu leio antes que fale. E depois a gente tira a conclusão. Então, assim, eu fiquei com mega hair por anos, até que um dia o Senhor me libertou. Eu coloquei um cabelo na época, com uma semana, caríssimo, juntei o que eu não tinha, e acordei ela às 5 horas da manhã, com uma gilete na mão. Falei pra ela, levanta e arranca todo esse meu cabelo da minha cabeça. Mãe, que isso? Você acabou de... Eu não quero mais, Deus me incomodou. Tira tudo. E eu já tô liberta de mega. Acho lindo, tá, gente? Eu Seu cabelo é lindo, Tô Flávia. falando de uma história do que eu senti da minha sim. autoestima. Durante muito tempo eu precisei comprar essa autoestima. Comprar a beleza, como se fosse Comprar isso. uma beleza como se isso fosse o principal. Aí Deus começou a tratar de dentro pra fora. Aí o que Deus trata de dentro pra fora, né? Eu falo de Deus porque não tem como eu não falar de Deus na minha vida, mas cada um também pode falar do seu jeito, a sua fé, o eterno, o divino, amo tudo. Eu acho que a fé que você tem é que vai te transformando e vai te limpando, vai te confortando e você vai vendo que não é sobre o cabelo, é sobre o que tá dentro, é sobre o que você ressignifica pra aparecer pra fora. Perfeito. Entendeu? E aí eu tirei o cabelo, aí pode postar uma outra, aí depois eu fiquei morena, olha. Fiquei forte. Essa aqui é eu, morena, forte. Essa é você? Era eu. E aí, aqui, né, meu cabelo ficou curtinho, aí ele cresceu. Aí eu botei preto, mas fiquei forte, fiquei assim, desse jeito, né? E aí também eu tive um outro relacionamento que também me adoeceu bastante. Atrai. Que é Quando isso? a gente não, literalmente, a gente não verbaliza aquilo que de fato você não quer mais para sua vida, você vai atrair. Eu tenho aprendido que o poder está naquilo que você fala. Você verbaliza, literalmente, e escreve.
Eu aprendi isso tem uns 3 Profetizar anos. na sua Profetizar. vida. Porque Isso. durante muito tempo eu falava assim, eu aceito apanhar, Nossa, mas não aceito uma traição. como assim? Nossa. Nossa. Você declarou. Você disse o que você estava É. querendo atrair. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso. Eu fui traída nesse Não relacionamento. apanhou, porém... É. Apanhei também, mas não tão quanto. Uhum. Mas fui traída. E a traição doeu tanto quanto. Doeu a alma, fez eu quase quebrar, me perdi, tentei investir num relacionamento falido e acabei me falindo junto, porque foi difícil, né? Pra caramba. Sim. Mas com isso eu fui tentando, me ressignificando. Eu já estava ali, eu já tinha, e foi onde eu comecei mais na pandemia mergulhar no profundo, no coaching, em estudo, em trabalho, em busca. E aí fui começando a mudar, foi onde a oportunidade de trabalhar com a beleza, né? De empoderar mulheres através de cápsulas emagrecedoras. E não só, algumas precisam, outras era só uma ponte, só para chegar até a mim, mas nem precisam. Era mais a mente, era mais o coração, era mais a minha história que conectava. Deus E a te gente- usando, Deus né, foi me Vânia? usando e aí eu fui me transformando. E aí eu Belíssimo. fiquei com o cabelo curto, que é a minha identidade começou a aparecer. E aí a gente foi melhorando o que a gente pode melhorar, porque a mulher sempre pode melhorar, problema nenhum. Deus quer a gente Lindo. perfeita, lindas pra ele, né? Pra ele ficar mais formoso ainda mais na gente. Então tudo eu acho que é um processo. É o autoconhecimento. É o né? autoconhecimento, é o você autocuidado. ter consciência do que você está passando para você Exatamente. querer outra coisa. Isso aí. Aí quando você declara, que eu falei que é muito importante, eu falei, então, eu declaro na minha vida. Eu olhei um dia, eu tava na praia, eu me lembro como se fosse hoje, que é um lugar que eu me conecto muito, que eu gosto muito, eu gosto do sol, eu gosto do verão, gosto dessa energia. Eu falei, eu não aceito mais que nenhum homem que seja agressor chegue até a mim. Que venha ser um homem que cuida, que me dá exatamente aquilo que eu sempre dou. Uhum. Porque eu dou cuidado, eu dou carinho, eu dou acolhimento. E eu quero receber isso e eu mereço receber isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aí dali as coisas têm mudado, né? A gente passa algum processo, a gente sabe que separação não é fácil, mas são processos que a gente precisa para estar aqui, para estar inspirando outras mulheres, para dizer que elas também podem, que elas conseguem, que elas vão se ressignificar e que o processo faz parte do propósito, da missão, porque tá tudo atrelado. Eu costumo dizer assim, você tem meu propósito, ele não é definido. Tá? Assim, é o meu propósito. A minha missão, ela tá definida. Que é transformar e empoderar mulheres para as suas melhores versões. Porque nós temos melhores versões dentro de nós. Mas o meu propósito hoje, ele tá atrelado no agora. Amanhã eu posso estar com outro propósito de vida. Ainda melhor, em uma outra direção. O propósito, ele muda. A missão, para mim, ela permanece. Qual é a sua missão de estar aqui? Passar por isso tudo, com qual missão? Com tanta dor e ainda ter coragem de acreditar em outras pessoas? Me fizeram uma pergunta que eu fiz, mas você tem coragem de amar de novo? Claro, meu amor, inclusive eu tô amando muito. Amém. E vou amar quantas vezes for necessária. E tomara que seja que eu ame o que eu estou várias Seja vezes, um em várias príncipe, versões, né? Porque chegou mesmo como príncipe, chegou para curar, chegou para transformar, para te ajudar, para ser um ajudador da sua alma, da sua ferida. Todos Aquilo nós que coloca, merecemos isso. né, né, remédio Flávia? no teu machucado onde dói, que é na sua alma. Por que não? Aí você vai dizer, não vou amar mais, não vou acreditar mais. Então a gente não vai acreditar em nada, ninguém. Então a gente não vai acreditar. E Deus está aí para mostrar o quê? Que ele precisa de pessoas transformadas, que existem pessoas boas, sim, que você não vai se conectar. E se você se conectar, vai ser para você ajudar. Quando a gente espera em Deus, ele seleciona e ele entrega. Né? O que tem que acontecer é a gente esperar em Deus. É que a gente tem pressa. Né? Está carente, tem pressa, tem vontade. Mas quando a gente entrega para o Senhor e espera, ele vai lá e pega. Pega e mesmo, traz e te entrega. traz. Você nem busca. É assim que Entendeu? acontece. Porque depois eu te conto num outro podcast. Opa, convidaria para fazer como foi. A gente faz segunda pra gente deixar com gostinho. Ó, isso aí. Porque fica todo mundo curioso. E aí, Parte mas dois. como aconteceu? Isso Como aí. foi? Foi uma forma, assim, completamente diferente. Que Fica bom. pra próxima Fica pra história. próxima Isso aí. história. Quando você estava explanando esse assunto, eu me lembrei das mães.
A gente, quando... Eu não sou mãe de menino, mas a gente, quando é mãe de menino, precisa entender que se aquele menino, ou menina também, né? Tem algum comportamento agressivo, tem algum comportamento diferente, precisa tratar. Porque muitas coisas acontecem no casamento porque a família, o pai e a mãe, não tiveram aquele posicionamento para aquele filho, para que ele respeitasse a mulher. Isso. Então, a gente, às vezes, joga somente o problema para cima da pessoa. E quando a gente olha do lado de fora, a gente vê que aquele homem também é uma vítima. Exatamente, é o que eu falei. Ele pode ter sido uma vítima a vida inteira. E, às vezes, a mãe, como você falou da sua mãe, Sim, ela também não não percebeu, porque antigamente a gente não sabia nada. Exatamente. Hoje a gente lê, hoje a gente tem um podcast que fala, né? Tem aí a internet, né? Não é isso? De verdade, Pois de fato. Então, isso acontece muito. Eu acho que a gente precisa alertar os pais, né? Precisa, e assim, meu filho de 17 anos, que vai fazer 18 agora, ele tá sempre atento. Eu tô sempre atenta quando tá com namorada, né? A forma que trata. E quando eu sinto, eu já, ó, não é assim, você sabe o que eu passei. E aquilo que eu passei, você não vai reproduzir. Ele tem nunca, jamais, eu sei disso, é consciente. O pequenininho também, depois da separação, a gente faz terapia, porque a gente diagnosticou, não sobre, que ainda é cedo, mas a gente diagnosticou alguns pontos que, não sendo tratado, crescerão. Porque o que a gente não corta, de fato, cresce, né? Então, isso aí que você falou faz total diferença pro futuro, pro que tá vindo. Porque, às vezes, a mãe hoje também ficou a mãe que trabalha, a mãe que não tá mais o tempo todo integral vendo, mas a gente precisa dar muita atenção o que a escola, o que uma coleguinha diz, o que tá numa festa. Nossa, você me empurrou, me bateu, tá agressivo, se é recorrente. A gente tem que estar atento aos sinais. Porque os sinais, de fato, eles são dados. O corpo, ele fala.